Olá, queridos, a paz do Senhor, graças a Deus o Senhor nos concede mais essa oportunidade de estar transmitindo uma mensagem de Deus para o seu coração. E a palavra que eu trago hoje, irmão, se encontra lá em Romanos, no capítulo 14, né? Que diz assim o título: a tolerância para com os fracos na fé. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebe-o não em contendas sobre dúvidas. Veja, enfermo na fé, o que é fraco na fé? A pessoa muitas vezes não acredita. A pessoa que é fraco na fé, ela tem dúvidas. Aí ele fala aqui, ó, porque um crê que tudo se pode comer. Já viu aquelas pessoas que tudo pode se comer? Mas outros não. Aí fala aqui, outro que é fraco come legumes. Paulo está ensinando, se você come tudo, come. E se você não come tudo, come aquilo que você é acostumado a comer. No versículo 3 ele fala assim, ó, o que come não despreze o que não come. Então, tem pessoas que não comem carne de porco, não gosta, tem pessoas que não gostam de frango, tem pessoas que não gostam de carne de gado, não é? Então, a gente não deve desprezar essas pessoas de maneira alguma. Aí ele fala aqui: e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, todos nós somos de Deus. Nós não temos que estar julgando aquele que come, aquele que não come, de maneira alguma. Aí ele fala no versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas está firme porque poderoso é Deus para afirmar. Então, no 4 aqui, ele está falando para a gente não julgar ninguém. Irmãos, e nós não devemos julgar ninguém. Nós não devemos julgar ninguém pela aparência da roupa, pelo que come, pela maneira de falar, de maneira alguma. Nós não podemos estar julgando ninguém, irmãos, porque julgar é fácil, mas nós precisamos estar olhando para nós mesmos. Em vez de nós julgarmos o outro, vamos olhar para nós mesmos. Como é que nós estamos vivendo? Porque a verdadeira maturidade, irmãos, espiritual, não se revela em quem sabe mais, de maneira alguma, mas em quem ama melhor. Né? Tem muitas pessoas que julgam. Nós precisamos é amar mais e julgar menos. Julgar enfraquece a comunhão, mas acolher fortalece o corpo de Cristo. Então, havia aqui conflitos de alimentação e a observância de cada item específico. Alguns sentiam que estavam livres para comer de tudo, irmãos. Outros, por causa da consciência ou da sua formação anterior, tinham restrições. Só que uns consideravam também certos dias sagrados, outros não. Então, o ponto central aqui, irmãos, não era quem estava certo ou errado, mas a atitude do coração. Não é verdade? Tem cristão que ele toma uma taça de vinho, não tem problema nenhum, mas tem outros que não pode. Por quê? Porque foi livre, liberto da bebida, então ele não pode dar lugar ao inimigo. Não é verdade? Então, Paulo aqui chama a gente para evitar os dois extremos perigosos, que é o desprezo e o julgamento. Tem muitas pessoas desprezando os fracos na fé. E tem muitas pessoas julgando. Então, quem se considera mais forte pode cair na armadilha de quem? De olhar com superioridade ao outro. Sabia disso? Já quem é mais sensível pode julgar o outro com irresponsável ou menos espiritual. Ambos comportamentos, irmãos, ferem a comunhão. Porque a verdade apresentada aqui no texto é poderosa. Deus escolheu quem? A todos. Se o Senhor recebeu tanto que come como que não come, tanto que guarda os dias e que não guarda, então ninguém tem autoridade para rejeitar aquele que Deus aceitou de maneira alguma. Um outro ponto profundo, irmãos, um outro ponto profundo é quando Paulo diz: quem és tu que julgas? O servo alheio? Porque essa pergunta, irmãos, confronta diretamente o que? O orgulho humano.
Cada pessoa pertence ao seu próprio Senhor. E é diante dele que permanece pé, esteja pé ou que caia. E isso nos lembra que relacionamento espiritual, irmãos, é antes de tudo pessoal e direto com Deus. Então nós não podemos estar julgando ninguém. Porque tudo deve ser feito para quem? Para o Senhor. Quem come, come e dá graças a Deus. Quem não come, não come e dá graças a Deus. Ou seja, realmente importa não é apenas a prática externa, irmãos, mas a intenção sincera de honrar quem? A Deus. Então, essa declaração central é que nos traz o que? Peso e responsabilidade. Nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. A nossa vida pertence ao Senhor. Vivemos embaixo do seu governo. E isso redefine o que é completamente a nossa forma de enxergar os outros. Se todos pertencem a Deus, então todos merecem ser tratados com quê? Com amor, com respeito. Então, esse texto, irmão, nos leva ao quê? A refletir sobre o juízo final. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso muda o foco. Em vez de gastar energia julgando os outros, devemos examinar a nossa própria vida. Então, que essa passagem venha convidar você a desenvolver uma fé madura, marcada não apenas por convicções firmes, mas por um coração humilde. Precisamos, irmãos, acolher o que está fraco. Precisamos ajudar aquele que está fraco. Porque a maturidade espiritual, irmãos, não está em vencer discussões de maneira alguma, mas em preservar relacionamento, tá? Não está em provar que estamos certos, mas em refletir o caráter de Cristo. Porque, irmão, nesse mundo, muitas vezes, até dentro da igreja, existem várias opiniões divergentes. Só que Romanos 14 nos ensina o quê? Nos chama a um caminho mais elevado. Qual que é? É o caminho da graça, irmãos. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Que nós possamos aprender a acolher sem julgar, a orientar sem impor, a amar sem condições. Que tenhamos sensibilidade de entender o tempo de cada pessoa e sabedoria para não transformar diferenças em barreira. Tem muitas pessoas assim que julga só porque canta bem, só porque prega bem, só porque toca bem. Mas nós não podemos ser assim, irmão. Nós temos é que ajudar. Se você tem um dom, se você toca e você vê um irmãozinho querendo aprender, use o teu talento, ajuda ele. Se você tem um dom de pregar e vê aquele irmãozinho que tem vontade de aprender, ensina ele. Porque o conhecimento ninguém rouba, irmão. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você se dedica a ensinar, mais você vai aprender. Então nós precisamos realmente acolher. Está fraco na fé? Não está conseguindo orar? Vou te ajudar em oração. Faça isso. Vamos orar junto. Vamos acordar num horário. Você está na sua casa, eu estou na minha, a gente acorda num horário e ali é aquele horário para nós orarmos. Então, precisamos ajudar o próximo, precisamos ajudar o irmão, precisamos ajudar a irmã. Então, ajude. E você vai ver, quando você faz isso, você está demonstrando que realmente Jesus mudou o seu viver, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, a sua maneira de realmente se relacionar. Porque a coisa mais gostosa, irmãos, é a gente saber relacionar com as pessoas. E hoje em dia está difícil, porque as pessoas julgam muito as pessoas. Então não vamos julgar, de maneira alguma. Vamos acolher, vamos ajudar, vamos ensinar. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, querido? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu digo,
Ajude o fraco na fé. Ajude quem precisa. Você vai ver que o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.